A internet brasileira está em choque. Camilinha, de apenas 17 anos, saiu em defesa de Ítalo Santos, que foi preso na última sexta-feira acusado de exploração sexual infantil. Em um vídeo emocionado, a jovem disse que vê o influenciador como um pai. Mas Felca não ficou quieto e trouxe à tona informações que podem mudar tudo nessa história. Se você ainda não entendeu essa polêmica que está dividindo o país inteiro, fica comigo porque vou explicar tudo do começo. O caso é muito mais complexo do que parece e tem detalhes que vão te deixar de queixo caído. Prepare-se, porque essa história tem reviravolta que ninguém esperava. Na segunda-feira, dia 18 de agosto, Camilinha publicou um vídeo nas suas redes sociais que viralizou em poucas horas. Chorando muito, ela defendeu Ítalo Santos das acusações pesadas que estão sendo feitas contra ele. A jovem contou sua história de vida, revelando que passou por momentos muito difíceis em casa. Segundo ela, seu pai chegava bêbado, agredia sua mãe e também batia nela. Foi nesse momento difícil que ela conheceu Ítalo Santos. No depoimento emocionante, Camilinha disse que Ítalo mudou sua vida completamente. Ela contou que ele ofereceu uma nova oportunidade quando ela mais precisava. A jovem explicou que conseguiu sair de casa, estudar em uma escola boa e até mesmo conquistar uma casa própria, graças ao trabalho com o influenciador. Para ela, Ítalo não é apenas um chefe ou mentor, mas sim uma figura paterna que a salvou de uma situação terrível. As palavras de Camilinha tocaram muitas pessoas nas redes sociais. Milhares de comentários de apoio começaram a aparecer em seus posts. Muitos seguidores elogiaram sua coragem de se pronunciar em um momento tão delicado. A narrativa da jovem criou uma onda de simpatia, fazendo com que muitas pessoas começassem a questionar se as acusações contra Ítalo Santos eram realmente verdadeiras ou se estava havendo um exagero. A mãe de Camilinha, Francisca Maria, também se manifestou defendendo Ítalo Santos. Ela confirmou a versão da filha sobre os problemas familiares e disse que o influenciador realmente ajudou a família em um momento muito difícil. Segundo a mãe, Ítalo ofereceu oportunidades que mudaram a vida de toda a família, não apenas de Camilinha. Mas foi aí que Felca entrou na história. O youtuber, conhecido por suas investigações sobre casos de exploração online, estava acompanhando todo o desenrolar da situação. Quando viu o vídeo de Camilinha, decidiu que era hora de falar. Em uma série de posts nas redes sociais, Felca questionou a narrativa apresentada pela jovem e trouxe informações que ninguém esperava. Felca começou explicando como funciona a manipulação psicológica em casos de exploração. Segundo ele, é muito comum que vítimas defendam seus agressores, especialmente quando existe uma relação de dependência financeira e emocional. O youtuber disse que a defesa fervorosa de Camilinha, na verdade, poderia ser uma prova de que algo estava errado na relação com Ítalo Santos. O youtuber trouxe dados sobre como predadores digitais agem. Eles geralmente procuram jovens em situação de vulnerabilidade, oferecem ajuda e proteção, criam uma relação de dependência e depois exploram essa situação. Felca explicou que essa é uma tática muito conhecida e que já foi documentada em diversos casos ao redor do mundo. Mas Felca não parou apenas na teoria. Ele revelou que havia estado investigando Ítalo Santos há meses e tinha coletado evidências preocupantes. Segundo o youtuber, existem conversas e documentos que mostram um padrão de comportamento inadequado do influenciador com jovens que trabalhavam com ele. Felca disse que Camilinha não era um caso isolado e que havia outras jovens em situações similares. A revelação mais chocante veio quando Felca mostrou como Ítalo Santos usava contratos abusivos com as jovens que trabalhavam para ele. Esses contratos garantiam que ele mantivesse controle total sobre a carreira e as finanças das meninas, mesmo se elas quisessem sair. Era uma forma de prender essas jovens em uma relação de dependência que ia muito além do profissional. Felca também revelou conversas
onde Ítalo Santos fazia comentários inadequados sobre a aparência física das jovens que trabalhavam com ele. As mensagens mostravam um padrão de comportamento que ia muito além de uma relação profissional normal. O youtuber explicou que esse tipo de comportamento é um sinal de alerta muito claro em casos de exploração. O impacto das revelações de Felca foi imediato. As redes sociais se dividiram entre aqueles que acreditavam nas evidências apresentadas e outros que continuavam defendendo Ítalo Santos. Muitas pessoas começaram a questionar se Camilinha realmente entendia a gravidade da situação ou se estava sendo manipulada sem perceber. Especialistas em psicologia começaram a comentar o caso nas redes sociais. Eles explicaram como funciona a Síndrome de Estocolmo em contextos digitais e como jovens vulneráveis podem ser facilmente influenciadas por figuras de autoridade. Os psicólogos destacaram que é muito comum vítimas de manipulação defenderem seus agressores, especialmente quando existe uma relação de dependência. A situação ficou ainda mais complicada quando outras jovens começaram a se manifestar. Encorajadas pelas revelações de Felca, algumas ex-funcionárias de Ítalo Santos começaram a compartilhar suas experiências. Os relatos eram muito similares ao que Felca havia revelado, criando um padrão cada vez mais claro de comportamento inadequado. Uma das revelações mais perturbadoras foi descobrir que Ítalo Santos havia estudado técnicas de persuasão e manipulação psicológica. Segundo Felca, o influenciador usava esse conhecimento para explorar jovens vulneráveis que buscavam oportunidades no mundo digital. Ele criava um ambiente onde essas meninas se sentiam especiais e escolhidas, quando, na verdade, estavam sendo sistematicamente manipuladas. Organizações de proteção à criança e adolescente também se manifestaram sobre o caso. Elas elogiaram o trabalho de Felca em expor esse tipo de comportamento e ofereceram apoio às possíveis vítimas que quisessem denunciar formalmente. Isso deu ainda mais credibilidade às acusações e mostrou que o caso havia ultrapassado o âmbito das redes sociais. A pressão sobre Camilinha aumentou muito após as revelações de Felca. Muitas pessoas começaram a questionar se ela realmente estava sendo protegida por Ítalo Santos ou se estava sendo explorada sem perceber. A jovem, visivelmente abalada com toda a situação, manteve sua posição inicial, mas começou a demonstrar sinais de dúvida e confusão. Psicólogos especializados em casos de exploração ofereceram ajuda gratuita para Camilinha e outras possíveis vítimas. Eles explicaram que é muito difícil para uma vítima de manipulação reconhecer que está sendo explorada, especialmente quando existe gratidão pela ajuda recebida em momentos difíceis. A investigação policial sobre Ítalo Santos ganhou ainda mais força após as revelações de Felca. As autoridades confirmaram que estão analisando todas as evidências apresentadas e que outras pessoas podem ser chamadas para prestar depoimento. O caso, que inicialmente parecia simples, se transformou em uma investigação complexa sobre possível exploração sistemática de menores. Advogados especializados em direitos da criança e adolescente explicaram que mesmo quando existe consentimento aparente da vítima, isso não diminui a gravidade dos crimes de exploração. Eles destacaram que menores de idade não têm capacidade legal para consentir com certas situações e que adultos têm a responsabilidade de protegê-los, não explorá-los. O caso também levantou questões importantes sobre a responsabilidade das plataformas digitais na proteção de menores. Especialistas em segurança digital explicaram que é necessário ter mais mecanismos de proteção para jovens que buscam oportunidades online, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Felca continuou suas investigações e prometeu revelar ainda mais informações nos próximos dias. O youtuber disse que tem mais evidências sobre o comportamento de Ítalo Santos e que está trabalhando com autoridades para garantir que todas as possíveis vítimas sejam identificadas e protegidas. A repercussão do caso chegou até a mídia tradicional, com vários jornais e programas de televisão cobrindo a história.
Jornalistas especializados em crimes digitais destacaram a importância de investigações como a de Felca para expor casos de exploração que muitas vezes passam despercebidos pelas autoridades. O futuro de Camilinha agora é incerto. Muitas pessoas estão preocupadas com o bem-estar da jovem e oferecendo apoio para que ela possa ter uma vida normal, longe de qualquer tipo de exploração. Organizações de proteção se ofereceram para ajudá-la a entender melhor sua situação e tomar decisões informadas sobre seu futuro. Este caso mostra como é importante questionar situações que parecem normais na superfície, mas que podem esconder relações abusivas e exploração. A coragem de pessoas como Felca em investigar e expor esses casos é fundamental para proteger jovens vulneráveis de situações de exploração. E você, o que pensa sobre essa situação? Acredita que Camilinha está sendo protegida ou explorada? Como podemos identificar sinais de manipulação em relacionamentos aparentemente benéficos? Deixe sua opinião nos comentários e ajude a espalhar consciência sobre este tema tão importante. Se inscreva no canal Códigos Secretos para ficar por dentro de mais investigações que revelam a verdade por trás dos bastidores do mundo digital.